aí, gente, tudo bom com vocês? O Fala Aí de hoje tá um assunto um tanto quanto polêmico. Você deve ter percebido na internet uma movimentação, uma campanha intitulada Internet Justa, encabeçada principalmente pelos principais youtubers do Brasil. Isso porque algumas operadoras de banda larga anunciaram que iriam cortar a nossa internet, limitar a nossa internet. Ou seja, se você usasse um limite número de dados, você teria sua internet cortada ou diminuída muito a velocidade dela e teria que pagar mais para continuar conectado. É sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Para isso, eu trouxe o pessoal do curso de Sistemas de Informação aqui da Unipar para explicar tudo pra gente, como é que isso funciona, o que está acontecendo e como isso afeta a nossa vida enquanto consumidor. E aqui ao meu lado está o professor Leandro e os alunos, o Leandro. Também Leandro e o Osvaldo. Então vamos lá, professor, explica pra gente o que está acontecendo, o que é toda essa confusão. Olha, a internet, as pessoas usam ela tem um tráfego de dados. Então eu estou mandando informação, estou recebendo informação. Até então, as operadoras, elas cobravam pela velocidade com que você fazia isso. Agora, elas estão tentando mudar, ao invés de cobrar pela velocidade, cobrar, claro, pela velocidade, mas também pela quantidade de dados que você envia ou que você recebe. Tá? Isso gera um grande problema para os usuários. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um uso um pouquinho mais intenso, você vai acabar pagando mais caro por isso. Tá? Então, ou seja, se por exemplo eu sou uma pessoa que trabalha com a internet, eu vou ter que pagar muito mais por isso. Mas como que isso afeta a vida do usuário? Olha, vai afetar muito porque você vai ter que mudar o seu comportamento online, tá certo? Então, às vezes você, por exemplo, é muito comum você usar a internet em alguns momentos para se divertir. Por exemplo, vou assistir um filme, vou assistir um seriado. Então, esses filmes, esses seriados, eles usam grande quantidade de dados, tá certo? Então, eu teria que diminuir esse uso. Mas veja, eu falei da diversão, mas não é só diversão. Você, por exemplo, vai participar de um curso, um treinamento, tá certo? Esse curso, esse treinamento online, ele também demanda uma grande quantidade de dados. Praticamente a mesma coisa que um filme ou que um seriado que você estiver assistindo para se divertir. Empresas que trabalham com comércio eletrônico, a mesma coisa. Normalmente a empresa ela comercializa um produto, normalmente é empresa de software. Então você compra o produto, mas você faz o download, você copia esse produto através da rede, certo? Então tudo isso vai ser taxado. Então os modelos de negócio online que nós temos hoje, as instituições que estão trabalhando com ensino à distância, instituições que trabalham com curso, com treinamento online, esse modelo vai ser alterado. Tá? Então o impacto é bastante sério. Né? Normalmente a gente está parando assim e pensando, né? O próprio presidente da Anatel, no discurso que ele fez, ele disse que os jogos online, mas ele só está olhando um terço, 10% do real volume. Né? Claro, a gente sabe que quem usa muito vídeo online, o YouTube, por exemplo. Então você tem um canal, você vai divulgar seus vídeos, esses canais vão sofrer assim uma alteração drástica. Né? Provavelmente a audiência desses canais vai baixar. Por quê? Porque você vai estar pagando para assistir isso. Uma internet de 1 GB, ela é uma internet boa ou ruim? Não, vamos entender assim, eu tenho uma velocidade que hoje a gente mede em megabits. Então, a velocidade média da internet no Brasil é de 5 megabits. Isso eu estou falando da média geral de usuários. Claro, tem usuários em determinadas regiões que conseguem conexões de 50 megabits, de 30 megabits, de 20 megabits, mas a média nacional é de 5 megabits. Isso é muito baixo, é muito pouco. Se eu pegar nos Estados Unidos, essa média sobe a 30 megabits. Se eu pegar no Japão, a maioria das residências tem conexão a gigabit. Então a velocidade, o fluxo de dados é extremamente alto. Puxa, mas como assim? Ora, você, para assistir um filme, por exemplo, ou para baixar um programa na internet, se eu tenho uma velocidade de 1 gigabit,
Isso quer dizer que em 1 segundo eu consigo trazer 1 gigabit de dados. Praticamente em segundos eu consigo fazer o download de um aplicativo completo. Tá? Então, a gente tem sistemas operacionais, por exemplo, que você hoje comercializa eles pela própria internet. Você tem que fazer atualizações desses softwares. Então, se você tem uma internet muito rápida, essa atualização demora minutos. Se você tem uma internet lenta, uma conexão dessa, por exemplo, de 2 MB, de 5 MB, eu levaria horas para fazer isso. Né? Em conexões lentas, por exemplo, essa demanda de vídeos online não funciona direito. Então eu não consigo assistir a um vídeo em boa qualidade. Né? Então, a velocidade. E agora, além da velocidade, eu tenho esse problema da franquia de dados. Que aí naquela velocidade, quanto vai trafegar de um lado para o outro. Leandro, a gente estava conversando agora há pouco ali atrás e você estava falando para mim, por exemplo, dos seus jogos. Então quer dizer que se isso acontece, se você tem uma internet que vai ser limitada, se você baixar um jogo, essa internet já acabou? Acabou, porque geralmente hoje em dia os jogos, eles estão muito grandes, são muito gigas. Um exemplo, eu já baixei jogo de 60 gigas. Se tivesse uma internet limitada de 60 gigas, só de baixar o jogo já acabaria. Já não tem mais internet, ou a velocidade cairia. Seria a mesma coisa para um filme, se eu quero assistir um filme em HD. Por exemplo, se eu quero usar o Netflix, assim que eu assistisse um filme, já não tenho mais conexão com a internet. Isso, que o Netflix, eles reclamam que consome muita banda da internet, né? Então, com certeza, se você assistir um filme em HD, ele já tem agora a resolução 4K, é mais ainda, mas é só para algumas televisões, né? Mas com certeza você acabaria com a sua internet. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que nós conseguiríamos limitar o nosso uso de internet? Será que seria possível a gente mudar a nossa forma de consumo? E eu quero saber dos meus convidados aqui o que eles pensam sobre isso. Leandro, vamos começar por você. Eu acho que se limitar, para mim, vai ser complicado, porque eu sou muito acostumado com essas regalias que tem na internet nesse momento. Filme mesmo já ia partir para locadora. Seria difícil. Mas teria que acostumar, né? E esses planos que eles falam aí, tem países que usam plano em terabytes, né? Pelo menos aqui fosse esses planos, seria mais acessível, né? Você conseguiria usar a internet. A gente estava conversando sobre isso aqui nos bastidores também e você falou para mim que alguns outros países têm essa metodologia, mas para eles funciona. E por que para eles funciona e no Brasil não funcionaria? Eu acho que lá tem mais as empresas teve mais infraestrutura, né? Se prepararam melhor porque estava por vir, né? Por essa demanda de smartphone, o streaming mesmo. Aí já se prepararam, por isso que eles conseguiram esses planos aí. Conseguiram chegar São planos maiores, ou seja, demora mais tempo para esgotar. Então eu posso utilizar mais, por isso que lá funciona. Lá funciona. Professor, o que você pensa sobre isso? Seria possível a gente mudar a nossa forma de consumo de internet hoje? Seria um tremendo retrocesso. Porque a gente cortar a internet hoje, nós estamos voltando aí à década de 90. Então seria um retrocesso assim, nós estamos retrocedendo no tempo. A gente tem que evoluir, a gente não pode retroceder. Cobrar franquia, eu acho o modelo de negócio justo. Se for implantado de uma forma adequada, o consumidor precisa saber o que ele está comprando, quanto ele está usando, se esses controles forem implantados, se o limite de franquia que as operadoras estão oferecendo hoje são muito baixos. Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um outro país que usa essa metodologia, os limites de franquia deles são 10, 20 vezes maiores do que esses que estão sendo oferecidos para nós aqui. Então, quer dizer, é uma situação assim muito ruim para o consumidor, certo? Então isso é um problema sério para o consumidor. O que fazer? Ora, tem que procurar alguma outra operadora que não vá usar esse tipo de situação, tá certo? Para que você não seja prejudicado. Agora, isso é um retrocesso. Isso é um retrocesso. Eu vou estar cerceando da população. Claro, de toda a população, não. Tem gente, por exemplo, que consome pouca internet. Tá? Mas eu vou cobrar menos essas pessoas? Não vou. Eu vou ter uma franquia de dados, aquele cara não vai usar, ele vai pagar a franquia. E aí aquele outro cara que usa a franquia de dados e usa muito mais do que ela,
como é que vai ficar? Esse cara vai perder o direito de acesso? Ele vai pagar mais por isso? Então, esse modelo é que precisa ser bem esclarecido. Oswaldo, o que você pensa sobre isso? É possível a gente limitar o uso da internet hoje para o consumidor? É difícil para o consumidor porque com a limitação é difícil, tipo, por exemplo, assistir YouTube com essa limitação toda. Jogos online. É isso. Você, enquanto usuário da internet, por exemplo, os nossos trabalhos acadêmicos hoje são todos feitos pela internet. A gente pesquisa, raramente a gente vai lá pegar um livro para ler. Não adianta falar que faz porque não faz, a gente não faz isso, né? E eu quero saber, como que isso afetaria você? Você teria essa condição de voltar a fazer aquilo que a gente fazia antes, lá quando a gente tinha internet de escada, ou não conseguiria se adequar a isso? Não. Certeza que não. Não. Muito bem. Professor, fala pra gente então, qual que é a alternativa para o consumidor se caso isso aconteça? Porque essas empresas que estão planejando limitar o uso da internet atendem 85% dos consumidores de internet hoje. E qual seria a nossa opção enquanto consumidor? O que a gente poderia fazer para não ter que passar por isso? Enquanto consumidor, o que a gente pode fazer, primeiro, se você se sentir lesado, você tem que procurar o PROCON, analisar o Código de Defesa do Consumidor, verificar o que está acontecendo. E aquilo, é mercado. Então, vai sempre existir alguma empresa que não vai entrar nesse tipo de cobrança. Então, aí o consumidor que tem um alto uso de dados, ele vai ter que procurar uma empresa que forneça acesso e que não cobre essa demanda de dados dele, né? Então, vai ter que ser feito mais pesquisa de mercado para encontrar soluções, né, na concorrência. Não tem outra forma de se fazer. Agora a Anatel se pronunciou, que é a Agência Nacional de Telecomunicação, se pronunciou quanto a isso, e qual que foi o posicionamento dela? A Anatel, num primeiro momento, o presidente da Anatel, ele foi praticamente, na declaração dele, ele disse que estava tudo certinho, que era para fazer isso mesmo, né? Disse que a internet ilimitada tinha acabado. Então, quer dizer, na minha opinião, foi assim, lamentável esse posicionamento dele. Agora, eles disseram que suspenderam, né? Então está suspenso por um prazo indeterminado, até que eles consigam analisar melhor a situação, né? Para que eles possam, então, determinar as regras que essas operadoras terão que seguir, né? Então, por enquanto, né, esse esquema de cobrança de franquia de dados na internet fixa, né, ela está eliminada. A Anatel parou isso até que eles possam se posicionar melhor, né? O que eles precisam realmente é de um consultor técnico à altura para poder explicar para eles o que acontece, quais seriam os problemas disso, entendeu? Eu não acho prudente você pegar uma população como a nossa, para um país como o Brasil, que se você acompanhar os estudos, você vai perceber que o brasileiro no mundo é a população que passa maior tempo conectada, tá certo? É o brasileiro, ele passa conectado mais de 7 horas semanais, tá? Então, isso aí seria um impacto muito alto na cultura da população. Tá? Não vou nem discutir se isso é benéfico ou não, né? Só que é um impacto. Tá? Por quê? Porque o brasileiro ele usa muito internet, tá certo? Então, seria sim um impacto muito forte. Tá? É necessário que essas empresas invistam em infraestrutura, tá certo? A alegação técnica deles é de que, vídeos sob demanda, o Netflix, o YouTube consomem muita banda. Correto, consome mesmo. Mas, espera um pouquinho. Ao invés de eu melhorar a minha infraestrutura para poder fornecer essa quantidade de dados, eu vou simplesmente cobrar por isso para não ter que melhorar nada? Não faz sentido. A gente procura melhorar
a qualidade do serviço para poder atender melhor. Até porque aí a gente tem dois lados, né? Tanto da pessoa que é o usuário que assiste, que consome esses serviços, quanto a pessoa que trabalha com isso, o youtuber que ganha dinheiro através dos vídeos que ele faz, ou o pessoal de empresas como a Netflix que ganham com esse tipo de trabalho. E como ficaria a parte deles, né? Porque daí eles seriam os maiores lesados de todos com relação. Com certeza. O modelo de negócio vai ter que ser readequado, reestudado, né? Então são impactos muito grandes, né? A gente às vezes comenta e os exemplos são o Netflix e o YouTube, mas a maioria das pessoas acha que o Netflix e o YouTube é só para você se divertir, e não é, né? A gente mesmo aqui, meus alunos mesmo, às vezes vários trabalhos que a gente faz com apresentação de trabalho, esse tipo de coisa, o cara acaba gravando uma videoaula daquela apresentação, daquele trabalho e disponibiliza lá no YouTube, né? Então é uma forma de você ter um intercâmbio de cultura, de informação, né? E aí, a partir do momento que eu tenho que tarifar isso, como é que vai ficar? Não adianta eu colocar um conteúdo lá que não vai poder ser visto porque vai estourar a franquia de dados, né? Então, essas considerações precisam ser feitas. Entendi, o professor me deu um gancho interessante para conversar com o Leandro. Qual que é o impacto que a internet teve na sua vida e você, enquanto consumidor, essas coisas que o professor estava falando de videoaula e tudo mais, e vocês que trabalham com essa parte de tecnologia, isso afetaria você no mercado de trabalho? Eu acredito que sim, porque tem vezes que você tem alguma dúvida, você busca na internet, né? Se você tivesse no seu trabalho, você tem algum problema, você vai buscar na internet. E se você tiver limitado, por exemplo, acabou o seu plano, como é que você vai resolver essa dúvida? Não vai ter livro ali perto, talvez não vai ter livro ali perto para você retirar essa dúvida. Trabalha no conhecimento também. E eu me preocupo também porque muita coisa agora eu deixo na nuvem, né? Isso também consome internet. Ou seja, perderia também muitos arquivos. Assim, se limitasse, eu precisasse do arquivo, eu não conseguiria baixar na hora. Teria que buscar no HD. Professor, essas empresas, os consumidores, na verdade, eles têm algum apoio dentro da lei para que, por exemplo, cortaram uma internet? Eu posso ir na lei e buscar algum apoio para que isso não aconteça? Tem. O que acontece? Nós temos o Marco Civil da Internet, inclusive a própria Ordem dos Advogados do Brasil, né, a própria OAB, já se pronunciou a esse respeito, né, dizendo que essas medidas acabam ferindo o Marco Civil da Internet. O próprio Código de Defesa do Consumidor, né, porque imagina a seguinte situação, eu tenho um contrato, por exemplo, eu tenho um contrato com a empresa, essa empresa me atende há mais de 7 anos. Então, quer dizer, não é um contrato novo. Eu pago corretamente tudo que me é cobrado. E agora, sem mais nem menos, eles vão alterar o meu contrato. Certo? Então, como é isso? Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele prevê algumas dessas situações. O Marco Civil da Internet, ele é claro em dizer que as operadoras não podem praticar atos discriminatórios. Então, eu não posso, por exemplo, a partir do momento que eu estou pagando o uso daquela internet, puxa, mas espera um pouquinho, ele vai cortar a minha franquia, meu acesso à internet? Como ele vai cortar? Se eu estou pagando o acesso. Agora, se eu deixar de pagar, ou se eu atrasar o pagamento, tudo bem. Mas agora, se eu sou um cliente que paga religiosamente em dia, como é que ele vai cortar minha franquia? Como é que ele vai adotar, então, uma prática discriminatória? A partir do momento que ele baixou a minha velocidade de navegação, ora, ele está me discriminando. Como é que isso vai acontecer? Então, o Marco Civil da Internet, ele já diz que esse tipo de prática não pode ser feito. Então, de uma certa forma, essa cobrança de franquia agora, ela está infringindo uma legislação. Os nossos legisladores aí é que vão ter que interpretar isso para ver se essa interpretação está correta ou não. Acho que até por isso que a Anatel pediu esse tempo aí, né, para poder analisar certinho tudo isso aí. Mas a legislação ampara sim. Para a gente finalizar o programa, então, eu gostaria das considerações finais de cada um de vocês sobre esse assunto e o que mais vocês têm a falar a respeito disso. Eu, na hora que eu vi isso, eu me revoltei muito. Mas, tipo assim, depois eu li, né, alguns países limitados. Se eles limitar e, tipo, como o professor falou, tudo certinho, tiver a infraestrutura certa, eu aceitaria de boa, assim, mas do jeito que eles querem limitar aí, pra mim, não.
Para limitar, precisa aumentar a infraestrutura. E com certeza, igual eles querem mudar o plano aí, sem o consumidor saber mais ou menos assim, né? Tinha que melhorar esse atendimento ao consumidor, explicar certinho o que vai acontecer. As empresas assim não explicaram, né? Osvaldo, você. A gente quer uma internet justa, basicamente. E a gente não quer uma internet, tipo, grátis. Pô, a gente quer também, né? Venha logo com a internet grátis aqui pro Brasil, cara. Nós queremos uma internet grátis, cara. Já tá bom de roubar o Wi-Fi dos estabelecimentos. Pode vir a internet, a gente aceita a internet grátis. Isso. Professor, quais são as suas considerações finais sobre o assunto? Olha, a gente quer uma internet grátis? Claro que a gente quer uma internet grátis, né? A gente quer torcer pro Google chegar logo aqui com a internet grátis. Mas o que a gente não pode é ser lesado, você entendeu? Então, a prática das empresas que fornecem acesso, elas têm que preservar o consumidor. Então, poxa, a partir do momento que ele me mostrar um controle adequado dessa franquia, o que eu consumi de dados, quanto falta para mim terminar a minha franquia, tá? Ter uma franquia, né? Ter um tamanho de dados lá adequado, tá certo? Puxa, se a gente pegar uma franquia norte-americana, a franquia média norte-americana é de 1 terabyte. Então, é mais de 10 vezes o que eles estão querendo oferecer para nós. Isso é a franquia média. E aqui é a nossa franquia máxima, certo? Então, quer dizer, tem que ser feito assim, um bom estudo, entendeu? No perfil de consumo. O perfil de consumo brasileiro é maior que o perfil de consumo americano, tá? Não sou eu que estou dizendo isso, tem pesquisas aí, tem as pesquisas de perfil de consumo na internet, elas estão disponíveis, vocês podem acessar, vocês vão descobrir que o brasileiro é o povo que mais passa tempo na internet, certo? Então, quer dizer, e aí eu vou pegar esse povo que mais passa tempo na internet e vou cortar eles. Então fica uma situação estranha, muito estranha, né? Então a gente acha eu acho pelo menos, que não seria contrário, tá, a cobrança de franquia, ok? Mas desde que as regras sejam claras, eu tenho uma franquia adequada ao meu perfil de consumo, né? Agora, caso contrário, não, né? A gente já acha que é muito lesado já em outras áreas, para pegar essa também e continuar sendo. Ótimo. Obrigada, gente, pela participação de vocês no programa. Espero que tenha sido muito esclarecedor para você, telespectador que está aí me assistindo. Por enquanto, a gente pode ficar tranquilo. Por enquanto, ninguém vai mexer na nossa internet, mas vamos ficar de olho, porque as coisas podem mudar a qualquer momento. E foi muito interessante, porque foi uma coisa, assim, que mobilizou muita gente, porque realmente mexeu na internet do brasileiro, a coisa ficou feia, né? Nós nos vemos no próximo Fala Aí. Um beijo e até o próximo programa. Tchau!